Olá! Com as expectativas de aumento da Selic já no próximo mês e diante da recente volatilidade da Bolsa, muito se questiona sobre qual é a melhor forma de se operar dentro do mercado de renda variável. Algumas estratégias mais defensivas em ações podem render bons frutos ao investidor e, claro, com risco minimizado. Há empresas que apresentam menor exposição aos solavancos da economia internacional e menor volatilidade em seus papéis. Outra boa opção é buscar um ativo com bom histórico de dividendos ou utilizar estratégias de hedge para proteger a carteira. E é sobre este assunto que eu converso a partir de agora com o estrategista da Futura Investimentos, Adriano Moreno. Adriano, para começarmos, você poderia nos explicar melhor o que é uma estratégia defensiva? Vamos lá, existem papéis que estão muito mais atrelados ao comportamento do índice Bovespa que outros, tá? Às vezes pelo ciclo de negócio da empresa, empresas mais maduras, às vezes por empresas que têm maior previsibilidade do fluxo de caixa, ou seja, existem empresas que andam menos quando a bolsa sobe e caem muito menos quando a bolsa termina tendo um período de desempenho ruim, tá? Essas são ações que a gente denomina defensivas. Existe na política de teoria geral dos portfólios e também de mercados um indicador que se chama beta, onde você afere a volatilidade do papel em relação ao comportamento do índice Bovespa como um todo, tá? Empresas que possuem um beta de 1 significa que são empresas que devem subir na exata medida do Ibovespa ao longo de determinados períodos. Empresas com beta menor que 1 são empresas que caem menos quando a bolsa tem períodos desfavoráveis e também sobem menos quando a bolsa tem períodos favoráveis. Já empresas com beta acima disso, acima de 1, são empresas que tendem a subir mais quando a bolsa vai bem e tendem a cair mais quando a bolsa vai mal, tá? Então, um bom parâmetro objetivo para você saber se a empresa ela é ou não defensiva é olhar o beta dela, tá? É lógico que o beta por si só não significa que não é algo absoluto, algo imexível, tá? Os mercados eles têm de certa forma vida própria e estão sempre calibrando essas relações. Então, se você quiser ter uma análise mais detalhada sobre se o papel é defensivo ou não, aí você tem que entrar e efetivamente tentar entender o ciclo de negócio das empresas. Tá? Mas assim, um critério bem objetivo sobre o que é defensivo é olhar o beta. Quais são as empresas que normalmente têm betas menor do que 1? São empresas que pagam bons dividendos. Tá? Empresas que já têm um ciclo de negócios mais maduro, já fez os investimentos mais pesados no negócio e que tem maior folga para distribuir dividendos. Então, empresas elétricas são exemplos clássicos de empresas com beta menor que 1. Empresas também de telefonia, outro exemplo. Então, entre os defensivos, você destacaria esses setores, Adriano? Isso, tem muita coisa. Hoje existe uma certa visão pessimista no mercado como um todo sobre as perspectivas do setor de telecomunicações, por exemplo, que no curto prazo tem tido um desempenho bem ruim, tá? Então, são empresas que normalmente são mais defensivas e estão muito atrasadas em relação ao Ibovespa. Então, para quem está pensando em montar um portfólio mais com a cara mais defensiva, o setor de telefonia e também o setor elétrico tem muita coisa para se procurar. Certo, e as perspectivas de volatilidade à frente, especialmente com as expectativas de retirada dos estímulos ao redor do globo, pedem uma posição mais defensiva na Bolsa, Adriano? E nesse cenário, esta estratégia é recomendada para qual tipo de investidor? Aqui, de maneira geral, a gente tem recomendado aos nossos clientes adotar estratégias mais defensivas no portfólio, tá? Não só utilizando empresas de dividendos, mas empresas que tendem a ter ciclos de negócios mais estáveis, tá? A gente acredita que hoje a relação risco-retorno de você estar comprado em ações não está bem equilibrada, ou seja, se a gente olha a balança de riscos, a gente tem muito mais risco do que o retorno potencial que um portfólio possa proporcionar ao investidor. Então, a gente tem recomendado a modelagem de estratégias mais defensivas sim, tá? Então, olhar dividendo, ter parte do portfólio com liquidez na carteira, guardar um pouco de liquidez, ou seja, dentro do seu portfólio e criando targets para ir fazendo liquidez. Esse tipo de estratégia eu acho que faz sentido para o momento, tá?
A gente aqui, não é que a gente esteja pessimista com o comportamento do mercado como um todo, mas a gente acha que na balança de riscos uma estratégia mais defensiva faz sentido pela falta de prêmio, ou seja, é difícil hoje você encontrar na Bolsa Brasileira ativos baratos. Tá? Então, longe de falar de bolha, mas assim, hoje a gente tem certa segurança em dizer que barato não são poucas as coisas que a gente vai encontrar. Então, a gente aqui tem adotado recomendações de alocação mais defensivas. Agora, Adriano, e a estratégia de diversificar ainda é também um bom negócio, como mesclar renda fixa e variável? Eu acho isso essencial. Eu acho que jamais ter... que a gente usa em planejamento financeiro uma variável que é até interessante para o investidor que está começando, de quanto... A gente sempre ouve isso. Quanto do meu patrimônio eu devo ter em ações? De maneira geral, o que é que a gente faz? A gente pega uma conta de expectativa de vida, vamos utilizar, por exemplo, 75 anos como um parâmetro, e você abate da idade do investidor, ou seja, um investidor de 30 anos, ele pode ter até 45% do portfólio dele alocado em ações. Esse é um ponto de partida para planejamentos financeiros. Então, sempre você deve mesclar renda fixa com renda variável e ir equilibrando esse portfólio na medida que o mercado vá se movimentando. E de que outras maneiras, Adriano, o investidor individual pode proteger sua carteira de investimentos? Dividendos é clássico, guardar liquidez, ou seja, se você, por exemplo, tem 40% do seu portfólio alocado em ações, na medida em que o seu portfólio vai subindo, você realize parte desse patrimônio, ou seja, vá liquidando na medida em que as ações continuem subindo e guardando esse dinheiro na sua conta, ou até mesmo deslocando para investimentos mais conservadores. É uma estratégia que a gente acha interessante. Utilizar contratos futuros para fazer hedge é uma estratégia também que faz sentido. Lançamento de opções para ações mais líquidas também são estratégias um pouco mais sofisticadas, mas que defendem um portfólio de eventuais quedas. Então, existe um arcabouço e estratégias que você pode utilizar para diminuir volatilidade e também proteger os recursos que estão alocados em ações. Tá certo, Adriano, muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com o estrategista da Futura Investimentos, Adriano Moreno. InfoMoney, está no mercado? Está aqui.